Havia um escritor brasileiro chamado Aníbal Machado, que foi um dos grandes contistas do nosso país. Ele que foi jogador de futebol, se não me engano, jogou no Atlético Mineiro quando era jovem e depois foi se dedicar à literatura. Ele escreveu poucos contos, mas tem contos memoráveis, alguns que viraram até filmes aqui no Brasil, como o famoso Viagem aos Seios de Duília. Né? E nesse conto, Viagem aos Seios de Duília, ele narra a história de um funcionário público que se aposenta, né? Ele trabalhava no ministério, né? Lidava muito com ministros. E ele percebe que a vida dele foi um tédio. Ele passou a vida ali fazendo aquele trabalho de burocrata, com muito orgulho, mas foi aquele marasmo, né, a vida inteira, e ele teve que meio uma crise da meia-idade ali, quando ele se aposenta, e ele começa a ter fantasias juvenis, trazer à tona fantasias juvenis que ele teve com essa Duília, que foi uma moça que ele conheceu na cidade dele. Ele é de uma cidade pequena de Minas Gerais, e que ele teve a experiência, né, de se encontrar com a moça uma vez, e ela mostrou-lhe os seios. E a imagem dos seios de Duília ficaram assim na memória dele, ficaram tatuadas na memória do cara. E aí no conto ele tem essa crise da meia-idade e ele decide, né, depois de 20 e poucos anos, sei lá, voltar à cidade dele e ir atrás dessa Duília. E aí, com perdão do spoiler, né, de uma obra que é de 1900 e bolinha aí, mas saber o final acho que não afeta a experiência. Não. Mas ao fim do conto, ele se encontra com Duília, e Duília, claro, 20 anos depois, não era mais aquela mocinha, né, com os seios de que ele se lembrava. É uma mulher que tinha filhos, né, acho que mais de um, tinham vários filhos, se não me engano. E não está tão bonita, falta um dente na boca, tá mais cheinha, tá acabada. Os anos levaram a beleza dela, né? E ele se depara com aquilo e ele tem um ataque, né? A Duília até demonstra assim um certo interesse nele. Ele agora, né, claro, funcionário público, bem-sucedido, aposentado, era um bom partido para uma mulher como ela. Só que ele tem um colapso, né? O cara fica louco porque não encontrou o que esperava, né? Não encontrou o passado áureo que ele viveu, e sim uma realidade, né, que foi afetada pelo tempo e que era natural e esperável, né? E o conto todo a gente fica já esperando isso, né? As pessoas ele vai perguntando ao longo do caminho, né, para lá, porque a cidade é pequena, tem que pegar um ônibus, não sei o que, depois tem que pegar uma carroça e o cara anda e anda e anda e ele fica perguntando para as pessoas sobre Duília e o povo conhece. E o fato do povo conhecer a Duília, ele já acha meio, né, já deixa ele meio assim assustado, porque ele tinha aquela memória da menina que era uma menina jovem, né, intocada, aquela coisa que se mostrou para ele no momento de, de quase que pena da menina por ele, né, quando ele era jovem, um momento de tipo assim, calma meu amigo, olha aí, ó. Vou te mostrar um pouquinho aqui pra você não ficar muito na vontade. E o cara perseguindo, né, viveu uma vida de mentira, né, não quis viver, não quis perseguir nada, ficou naquele marasmo da estabilidade do funcionalismo público. E ele decidiu perseguir algo que um mundo, uma realidade que já não existia. E ao se deparar com a dissolução das suas fantasias, ele entra em colapso, fica louco e se mete no meio do mato assim e acaba o conto. Isso é uma coisa assim que a boa literatura ela toca em temas que são sempre universais, né? Essas fixações não necessariamente uma fixação de tipo sexual, como é no caso dos seios da Duília, né? Mas todos nós temos fixações infantis. E é algo. E eu acho que todo mundo que tenta escrever está sempre passando por um processo de autoconhecimento. A vida mesmo é um processo de autoconhecimento, mas alguém que está sempre escrevendo, sempre lidando com emoções, criando personagens, né? Registrando ali os seus pensamentos em alguma medida, pessoas assim acabam se deparando mais
com as suas próprias falsidades, com as suas próprias invencionices, com suas próprias máscaras. É como se todo mundo andasse com uma máscara, mas a gente bota um espelho na cara e vê que tá de máscara, com mais frequência. E é algo a se perguntar, e é algo que eu reflito muito, até me questionando assim, porque eu sempre fui aficionado por cinema, por storytelling, por histórias, né? Desde menino, tudo que me fascinava eram filmes, eram histórias de ficção, eram animações, eram live actions, eram quadrinhos, né? Depois os livros, eu fui começar a ler um pouco mais velho, mas depois os livros, a literatura, e a literatura foi tomando um espaço maior ao longo do tempo. E hoje eu acho que eu leio mais do que vejo filmes e séries, mas continuo vendo filmes e séries e aprecio-os como forma de arte. Mas em que medida a vontade de escrever, a vontade de ser um escritor e essa descoberta, que para mim foi até meio tardia, de que a minha vocação estaria aí, que se não fosse para fazer isso eu não encontraria alegria de outra forma, ou até não tanto alegria, mas propósito, satisfação existencial real, porque escrever é difícil, escrever é complicado, mas parece dar sentido à minha vida. E por isso que eu não consigo deixar de fazer. Porque deixar de fazer isso é como deixar de viver em alguma medida. É como se eu amputasse a vida e não vivesse ela inteiramente. Ela só pode ser inteira com a escrita, com a literatura, com a ficção. Né? Como diz o Chesterton, né, que a literatura é um luxo, a ficção é uma necessidade. Eu tenho uma necessidade grande de ficção. Mas será que esse anseio de escrever, de ser um escritor, não nasce de uma fixação infantil, numa saudade de um tempo fácil, numa saudade daquela sensação que essas obras me causam e a expectativa de produzir isso num outro, ou até de produzir isso em mim mesmo ao tentar produzir? E a gente tem que ir se questionando, sabe? Porque o, esse processo ele vai revelando a gente. E a gente cada vez mais encontra as verdadeiras razões por trás do esforço, por trás daquelas obsessões, das ideias fixas. É claro que, para a maioria que se tornará escritor de fato, por ser algo difícil, que não dá dinheiro imediatamente, que não é algo que você faz por status, você pode fazê-lo, mas em geral aqui no Brasil não tem um impacto social tão grande você sendo um escritor, porque o brasileiro não dá valor à literatura, não dá valor à escrita nem nada. O brasileiro, né, até despreza isso em certa medida. E o que acontece? Essas fixações, elas podem não ser somente o que nos levam o que nos leva a trabalhar numa obra, a produzir, a buscar ser artistas. Mas o próprio conteúdo das nossas artes vai ser dessas obsessões. E assim, eu fiz uma digressão aqui, pessoal, meio assim, mas o que eu queria mesmo dizer era que as fixações como essa do nosso querido José Maria, que é o personagem do conto, o personagem do conto, o protagonista do conto Viagem aos Seios de Duília, é que a fixação não é o problema. Todos nós temos fixações em alguma medida. Todos nós temos ideias que não nos deixam, saudades, né, lembranças, coisas que a gente se afeiçoou e que compõem a nossa personalidade. Mas a grande questão é o que nós fazemos com essas fantasias. Quando a gente escreve uma fixação nossa, a gente simboliza aquilo, a gente expressa aquilo em alguma medida e a gente se liberta daquilo. Então, se nós temos uma ligação com uma imagem da adolescência que não nos deixa, o que nós temos que fazer é escrevê-la, é transformá-la em uma narrativa ou em poesia, né?
ou um ensaio, enfim, a forma de expressão que lhe aprouver. E quando isso ocorre, nós conseguimos como que tirar aquilo da gente e olhá-lo de fora. E assim a gente começa a se libertar daquela fixação. Mas a própria fixação é matéria de arte e produz coisas interessantes. Então, para que alguém como José Maria, ou para que nós não nos tornemos alguém como José Maria, nós precisamos transformar em arte essas fixações, essas ideias que volta e meia retornam, essas ideias, essas imagens. Né? No caso do José Maria é algo banal, como os seios de uma menina que impressionaram ele, que era praticamente um virgem e que passou a vida sem namorar muito, entendeu? Mas isso pode ser qualquer coisa. Né? A gente pode ser enfim, você pode ver pessoas aí que receberam pouca atenção, pouco afeto na infância e receberam um mínimo de afeto em algum momento e se apegam àquilo como se aquilo fosse um bálsamo, né? Como se fosse praticamente um amuleto, né? Que a pessoa carrega aquela memória sempre e aquilo cria muitas vezes uma lealdade desproporcional em que daí que vem relações abusivas, né? A pessoa se apega naquele mínimo de gentileza que aconteceu durante 5 minutos no relacionamento e fica apegada à pessoa, aceitando mil e uma malcriações, né? Malcriações não seria a palavra, né? Mas mil e uma sacanagens. Ser sacaneado, ser traído várias vezes por um apego àquele pequeno detalhe, aquele pequeno carinho que a pessoa que nunca se sentiu amada experimentou e, e dá excessivo valor a isso. Então escrever é uma maneira de você se libertar dessas fixações, né? A escrita ela é terapêutica, além dela ser artística, ela é terapêutica, porque a arte é terapêutica. Porque a arte pega o sofrimento humano, pega os medos humanos, pega tudo aquilo que é de mais complexo na nossa psique e o transforma em símbolos, utiliza símbolos para o expressar. E a partir desses símbolos nós podemos encontrar a catarse, que nos liberta, que faz a gente participar daquela vitória, daquela derrota, e isso acaba apaziguando um pouco, né, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, né, as nossas neuroses, enfim. Então, quando a gente se coloca para escrever, é bom que a gente utilize das nossas dores, utilize elas como matéria daquilo, como matéria do escrever, para que nós não falsiemos. Porque se você se conhece, se você se observa, você percebe que você tem certas tendências. Né? Nós temos tendências a certos pecados, a certos defeitos e não a outros. Né? Eu, por exemplo, quando eu escrevo, eu tenho a tendência muito grande a querer escolher demais as palavras. A querer, parecer inteligente a cada frase, bababá. E isso breca o fluxo das coisas. Isso torna até difícil de ler alguns trechos que eu escrevi. Né, que estão aí empoeirados na gaveta e que eu, claro, vou revisitá-los e depurá-los e dar um pouco mais de concretude a eles, um pouco mais de legibilidade e inteligibilidade a eles. Mas enfim, é preciso que a gente comece a conhecer esses aspectos fixos, essas obsessões que nós temos e possamos expressá-los para que nós nos libertemos deles e não acabemos fantasiando a realidade e colapsando como José Maria quando percebermos que a realidade não está de acordo com as nossas fantasias. Então que a gente possa viver as nossas fantasias de uma maneira sublimada na arte que nós produzimos e na arte que nós consumimos. E bom, acho que por hoje basta, né? Até a próxima.